Deus. Eu o saúdo com a paz do Senhor. Vamos aproveitar, já estamos de pé. Vamos abrir a palavra no livro de Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 16. Livro de Isaías, capítulo 1 e o versículo 16. Irmãos, é muito gostoso trazer uma palavra dizendo que Deus vai dar um carro, uma casa, vai te dar um emprego novo, vai fazer tantas coisas. Isso sim é o desejo de Deus, é o desejo do nosso coração. Mas será que nós estamos preparados, irmão? E o Senhor me deu esta palavra, eu tremi. Deus falou, mas é isso. Olha o que está acontecendo ao nosso redor. E o nosso chamado, irmãos, é um chamado específico. Deus nos chamou para ser luz da terra, para ser o sal da terra. E muitas coisas que estão acontecendo, a culpa é nossa, a culpa é minha. Que às vezes nós vamos acomodando, vamos mexendo para lá, vamos aceitando, e o tempo está passando. E o Senhor, Ele começou a falar no meu coração. Eu falei, amém, Senhor. Se essa é a palavra, vamos meditar nesta palavra, irmãos. Isaías 1:16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, e então erguei-me, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiseres e ouvires, comerei o bem dessa terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorado à espada. Amém? Senhor Deus, aqui estamos na sua presença, Deus. Hoje é o culto da família, Pai. Nos ensinar. E o Senhor tem algo tão grande, tão tremendo para o teu povo. Assim como o Senhor tinha para o povo de Israel. Mas eles fraquejaram, Senhor. Eles trouxeram uma grande decepção para ti, Pai. O Senhor está formando outro povo. O Senhor tem algo tremendo. Naquela época era uma terra que emanava leite e mel. Hoje o Senhor tem uma cidade com mansões, com rua de ouro cristal. O Senhor tem o melhor. Mas muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes nós olhamos mais para o mundo. Muitas das vezes nós somos mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Senhor, nos ajuda, Pai. Que essa palavra nesta noite, ela venha me ajudar. Ela venha ajudar a cada um de nós, Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus, que tudo está se cumprindo, Pai. Tudo que o profeta Isaías falou a respeito do seu filho Jesus, tudo se cumpriu. Eu creio que tudo vai se cumprir, Senhor, na sua palavra. Por isso nos ajuda, nos dê entendimento, nos dê conhecimento, Senhor, para que nós possamos trilhar, olhando para Ti, servindo a Ti, que nós possamos verdadeiramente ser a luz do mundo como o Senhor assim o quer, que nós possamos ser o sal da terra como o Senhor assim o quer. Meu Deus, tire de nós o medo, Senhor, mas dá para nós a ousadia, para que nós possamos, ó Deus, falar do seu evangelho, Senhor.
sem temer, ó Pai, para que o teu nome seja louvado e seja glorificado. Pois é isso que nós te pedimos, no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. O tema, irmãos, desta palavra, eu disse: não conformeis com o mundo, nem o que no mundo há. Não conformeis com o mundo, nem o que no mundo há. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo jaz no maligno. O pecado está crescendo de uma forma tão grande que já está cheirando mal a narina de Deus. O povo de Israel estava pecando, servindo outros deuses, virando as costas para Deus, fazendo coisas horríveis. Mas o Senhor, Ele estava sempre falando. Deus estava sempre usando os teus servos. Deus sempre tinha uma palavra: melhorai os vossos caminhos, arrependei, eu tenho o melhor, eu tenho um plano, eu tenho salvação, eu tenho coisas boas. Se um profeta, Deus levantava outro, e a palavra era a mesma: arrependei-vos, andai pelo caminho certo, não sirva outros deuses, olha para os meus estatutos, olha para os meus ensinamentos. Mas muitas das vezes o povo só estava olhando para a lei, preocupado somente com eles, cada um preocupado contigo mesmo. E Deus então manda esta palavra: fala para o meu povo arrepender, fala para eles limpar do pecado, os atos que eles têm feito, que têm me desagradado. E diz para eles: se eles se arrependerem, ainda que seus pecados sejam como escarlata ou como um carmesim, vai se tornar puro como a lã, puro como a neve. Aí eu vou me erguer, eu vou me levantar, e eu vou abençoar. Eles vão comer o melhor dessa terra, eles vão comer o bem dessa terra que eu tenho prometido. Mas diga para eles: se eles não se arrependerem, a espada virá, a luta virá. E hoje, irmãos, qual será a diferença hoje? E aquele povo, por causa da rebeldia, pagaram-se um preço tão caro. Foram para a Babilônia, foram cativos, foram escravos, pereceram. Mas esse Deus que ama de uma forma tão grande, ainda os tirou, ainda mudou tudo, deu para eles a cidade novamente. Porque Deus, irmãos, Ele nos ama de uma forma tremenda. O amor de Deus, irmãos, é tremendo demais, irmãos. Mas só que chega uma hora, irmãos, que este amor se torna em ira. E foi isso que aconteceu com aquele povo. Diga para eles: eu sei que eles pecaram, cheio de pecado, mas se eles se limpassem, se eles tiraram o pecado. Ontem mesmo foi ministrado, irmão, nosso irmão David ministrou a palavra ontem, lá no livro de Samuel, quando estava sendo escravizado pelos filisteus. Falou: tira os
balaíns, os tarotes, as imagens, joga fora. E se deleita em mim, porque eu vou cuidar de vocês. E o Senhor fez. Quantas das vezes, irmãos? O povo se arrependia, voltava para Deus e Deus o abraçava, fazia uma nova aliança. E esse Deus não mudou, irmãos. Ele enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer por mim, por você, irmãos. E eu quero, irmãos, que os irmãos entendam que a gente sempre repete aqui, irmãos. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. Ninguém vai ficar eternamente aqui na terra, nós vamos partir, irmãos. E um dia todos nós vamos estar diante de Deus. Nós vamos dar conta daquilo que nós fazemos, dos nossos atos diante de Deus. E você sabe que Deus tem falado contigo. Nós temos uma responsabilidade, irmãos. E o Senhor disse: se nós for amigo do mundo, nós somos inimigos de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós somos mais amigos do mundo, irmão, nós servimos mais o mundo que a Deus. Para o mundo você levanta de madrugada e vai trabalhar, você marca um compromisso, você honra aquele compromisso. Não, eu vou porque eu marquei com o fulano, com o ciclano. Você atropela tudo, passa por cima de tudo e vai. Mas para Deus, como é difícil, irmãos. E nós estamos vendo, irmãos, o pecado crescer cada dia mais. Está enojando até nós. Imagina Deus, irmãos. As mulheres se beijando, filmando, casando, mulher com mulher, homem beijando homem, irmãos, que coisa terrível. Assim na nossa frente, na frente das crianças. E há muita gente que está aplaudindo, irmãos. Olha, a palavra está falando, nós não podemos conformar, irmãos. Estamos livres? Não, irmãos. Pode acontecer na minha família, na sua família. Pode acontecer, irmãos. E nós não estamos aqui julgando, mas nós estamos aqui ensinando. Nós temos que aprender, irmãos. Nós não podemos nos conformar. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o nosso irmão José Rio, né, ele tem um filho, um jovem tremendo, abençoado. Aí de repente ele chega e fala: pai, mãe, chama as irmãs, fala: tem uma surpresa aí, pai, para vocês. Eu quero que o pai conheça o meu namorado. Hã? Hein? E aí, irmão? Será que ele vai pegar, vai espancar, vai jogar fora? Não. O que ele tem que fazer é: senta aí, meu filho. Meu filho, eu sempre orei para Deus te dar uma esposa, porque eu quero pegar meus netos no colo. Agora você diz que ama esse camarada aí, você quer casar com ele. Você tem um livre-arbítrio, meu filho. Você diz que está bem, que ama, que essa é a sua felicidade. Espera aí, meu filho. Eu não estou de acordo. Eu não vou te ajudar. Eu não vou aceitar essas coisas aqui dentro de casa. Você tem o livre-arbítrio. E vou te dizer logo: você comprou o passaporte para o inferno. Você sabe disso, você conhece a palavra. Porque a palavra diz: casar e multiplicar. Como é que dois homens casando vai multiplicar? Como é que casando duas mulheres vão multiplicar? Irmãos, e está aí. Já tem igreja evangélica já entrando nessa aí. Não, porque a lei já foi assinada lá, os camaradas da lei lá já assinaram. Irmãos, vamos ter cuidado. Irmãos, o pecado está crescendo e nós estamos nos conformando, irmãos. Parece que está tudo bem, né? As pessoas aplaudindo, irmãos. Vendo toda essa nojeira, todas essas coisas acontecer diante dos nossos olhos. E há muitos que estão aí aplaudindo. Irmãos, é duro, eu sei que essa palavra não é fácil, irmãos.
Mas ai de mim se eu não falo, irmãos. Eu não sei o que vai acontecer, né? Mas Deus falou, é para você falar minha palavra. Chega, já estou cansado. Já está, irmãos, cheirando mal as narinas de Deus. Mas que está tão bonito, né? Tão bonito, as pessoas aplaudindo. Tá, meu Deus do céu. Pastor, você está julgando? Não, irmãos. Chega aqui 2 homens aí, né, de mão dada lá, fala que são casados ou que estão noivos e tal. Se aceita, senta aí, querido. Só o seguinte, pode ouvir a palavra, pode louvar, só que é o seguinte, aqui você tem que respeitar. Vocês têm o livre-arbítrio. E a minha opinião, você já sabe. Se perguntar a minha opinião, eu falo logo, caminho do inferno. Porque eu não estou julgando, mas a palavra que está dizendo, irmãos. No livro de Romanos, o 1º capítulo, fala praticamente quase tudo isso, irmãos. E as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. E nós não podemos falar, irmãos, sem medo de falar. Se falar nós vamos ser presos, se falar vai vir a lei, se falar. Mas irmãos, e quem vai falar, irmãos? Se nós não falar, vamos esperar as pedras clamar, irmãos. As pedras falar, irmãos. Vamos deixar acontecer isso, nossos filhos vendo, a nossa família vendo isso, irmãos. Até quando? E a gente está vendo as coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos. Está vendo que é a ira de Deus, irmãos. Mas parece que a igreja não despertou, a igreja está preocupada com ela mesma, cada um preocupado consigo mesmo. Mas não importa se aquela igreja fez o casamento, se aquele pastor fez, não importa. Não, pastor, mas é lei, já foi assinada lá. Não, a lei escreve toda hora eles burlam a lei, toda hora é os próprios que escrevem. As mulheres se arrebentam toda aí, o marido bate, chega lá todo arrebentado, o cara chega lá, paga, sai dando risada ainda. Quem não tem dinheiro às vezes fica lá uns 3 meses lá, mas daqui a pouco tá aí. O cara vem, atropela, não socorre e vai lá, pagou, é lei, pagou a fiança. A família fica lá, toda estourada, toda arrebentada, chorando a morte das pessoas. Vocês estão vendo, irmão, o mundo que nós estamos vivendo, irmãos? Hoje você, para atender um celular, você tem que ter cuidado. Se estiver lá em São Miguel, você tem que entrar dentro de uma loja, dentro de um bar, do lado de alguém, porque se você bobear um pouquinho, já era. Ou estamos errados, irmãos? Assim como Deus usou Isaías para falar com aquele povo, Deus está hoje, porque a palavra, essa aqui é a profecia que não falha. Deus está falando comigo, contigo, com a igreja desperta a igreja. Nós não podemos aceitar essas coisas, irmãos. Nós não podemos estar de acordo. Agora voltando lá no nosso irmão, falar, não, filhão, senta aí, o pai vai te ajudar a fazer o casamento. Irmãos, como é que fica, irmãos? Como é que fica a palavra, irmãos? Aí vem outra, aí vem ninguém fala nada, eles estão crescendo. Daqui a pouco vai sufocar. E Deus nos chamou para isso, irmãos. Tem um livre-arbítrio? Tem, irmãos. Nós não estamos aqui brigando. Por isso que eu estou falando para vocês, chegar aqui, ou 2 homens, ou 2 mulheres aí, dizendo que, tudo bem, senta aí, ouve a palavra. Se quiser que eu fale com você, eu falo, mas eu vou mostrar a verdade para vocês. Nós não vamos pegar, espancar, jogar, não, irmãos. Porque muitas das vezes está acontecendo por falta da palavra. Às vezes tudo isso está acontecendo, irmãos, por causa da nossa falha, porque nós não temos coragem de falar, irmãos. E aí a gente vai dando um jeitinho de lá, de cá, e aí um de lá, um de cá, na televisão, na mídia, e está só crescendo, e nós estamos assim, ó. Não é comigo, não é com a minha família, não é com meu filho, não é com ninguém, mas pode chegar, irmãos.
do jeito que está as coisas, não pode chegar. A nossa responsabilidade, irmão, não é só de chegar aqui, sentar aqui e louvar a Deus, que culto gostoso, que louvor gostoso, cada um ir para cá. Não, irmãos, é muito mais, é orar, é pedir a Deus, para Deus nos dar sabedoria, nos dar força, nos dar autoridade, nos dar ousadia para falar. E se alguém te procurar, você tem que falar a verdade. Ó, querido, ó, o livro, você escolheu, você diz que gosta, que está apaixonado por, né? Mas só que tem uma coisa, ó, a Bíblia diz que é inferno. Você está comprando o passaporte do inferno. Não, isso não. Está aqui, irmãos, a palavra não sou eu, é a Bíblia que está falando. Não, mas a lei aí, já saiu a lei aí. Irmãos, vocês viram há pouco tempo aí um país que a gente não está aqui falando o nome de ninguém, que lá quem manda é o professor, ele que decide se o seu filho quer ser homem, quer ser mulher, ou vice-versa. Há um banheiro só para todo mundo, que é. Só que aconteceu agora há pouco tempo lá, um adolescente de 14 anos pegou uma jovem lá e aprontou com ela lá no banheiro. Passou pouco tempo, outro jovem pegou outra jovem lá, um menino de 13 anos, meninas que era menos ainda, aprontou de novo. E agora, família, como é que tá? Vocês estão vendo, irmãos? E queriam trazer essa lei para cá, estão brigando para trazer para cá. Quer dizer, nós queríamos nossos filhos, se mata para dar um estudo, para ajudar, e depois chega lá, você não tem mais direito do seu filho. Quem vai mandar é o professor, é a professora, é esse, é aquele. E aí, irmãos? Será que nós vamos ter que concordar com isso, irmãos? Será que a igreja vai concordar e nós vamos achar bonito ainda? Ei, vem cá. Não, irmãos. Nós não estamos aqui para julgar, para jogar pedra, mas nós não podemos apoiar, irmãos. Por isso que a palavra está dizendo, não conformeis, que o mundo está aí, irmãos, as coisas que estão acontecendo aí, misericórdia. Porque o mundo jaz do maligno, quem domina é o maligno, irmãos. E se nós der uma brecha, ele entra também. E a palavra, eu falei, meu Deus, que palavra tem? Deus falou, fale, olha como está, meu servo. Olha ao seu derredor. Cada dia uma surpresa, uma pessoa declarando lá, eu agora larguei meu marido e arrumei uma mulher, agora estou bem, agora está. Meu Deus, Deus está só lá olhando. Só lá olhando. E as coisas acontecendo. E você não pode falar. Pastor, você não pode falar isso. A lei vai te... Irmãos, nós estamos aqui na palavra do Senhor, irmãos. Vocês viram o que fizeram com Jesus, irmãos? Jogaram a mulher lá que foi pega no ato de adultério, jogou lá na frente de Jesus e já logo cada um com a pedra de cara feia, diz, aí mestre, ó, estava em adultério. A lei que Moisés escreveu, que ele mandou, diz que é para nós apedrejar esta mulher. E aí, Jesus fosse olhar para a lei e falava, então manda pedra. Eu queria que Jesus fosse, vocês querem a minha resposta? Você quer que eu decido? Aquele entre vós que não tiver nenhum pecado, ele fala na lei, ó. Aquele entre vós que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Alguém jogou? Olhou para o outro, outro olhou para o outro, outro olhou para o outro. Todos pecadores. Ó, cada um foi saindo, foi saindo, foi saindo. Vocês estão vendo, irmãos? Cadê os seus acusadores? Foram embora, Senhor. Não me acusaram, eu também não vou te acusar. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Deus deu oportunidade. Deus está dando oportunidade para nós, irmãos. Deu oportunidade para aquele povo. Quanto tempo? E Deus falava, e Deus falava, e Deus falava, e Deus falava. Mas o povo não estava nem aí, irmão. E hoje Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Mas
continuam na desobediência. Tem uns que balançam até o braço. Mas vai ser difícil naquele dia. Por isso que a palavra diz, nós lemos na Santa Ceia: afastai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas Senhor, eu preguei, eu cantei, eu ganhei alma, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O seu pecado, é muito maior. Você fez só aquilo que você achava que era para você fazer, que estava bom para você se aparecer. Aí beleza, mas para mim? Onde eu te coloquei? O que eu pedi para você fazer? Sabe, Senhor, mas lá eu não tinha oportunidade. Calma, é o teu. Não tem problema, Deus colocou aí, é Ele que vai fazer. Aí depois a gente começa a dar desculpa. Aí culpa um, culpa o outro, né? Culpa o pastor, culpa o obreiro, culpa a irmã, culpa o marido, culpa a mulher, culpa o filho, o patrão, o chefe e assim por diante, irmãos. E o pecado está aí. E o Espírito Santo vai entristecendo. Irmãos, pode ter certeza que não aconteceu coisas muito piores ainda nesse mundão aqui, principalmente no nosso país, porque ainda há um povo que ora, ainda há um povo, irmãos, que tem compromisso com Deus, ainda há um povo que relaciona com Deus, tem relação com Deus, irmãos, fala com Deus, busca Deus, confia em Deus, e há o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós, que nos comprou pelo teu sangue, que está lá à direita do Pai, intercedendo por nós. Talvez o Pai, quando está irado, ele fala: calma, Pai, espera mais um pouquinho, dá mais uma chance, Pai. Se não, irmãos, o que seria de nós? Então saiam daqui hoje com esta palavra. Pastor João, a palavra primeira é para mim. Vamos sair daqui hoje com esta palavra, irmãos. Lembra que você é luz deste mundo, você é sal dessa terra, aleluia. Nós temos a responsabilidade de brigar contra o pecado, irmãos. Não é para nós passar a mão, alisar o pecado, estar de acordo, não, irmãos. Nós temos que se falar a verdade, irmão. Às vezes é duro, irmão, às vezes dói. Talvez vai ter um monte de gente que vai estar me criticando aí, eu não sei o que vai acontecer. Mas assim como Deus, Ele disse: olha, vocês querem o melhor, vocês querem comer o melhor, o bem dessa terra, é só vocês limpar, para de pecar, porque eu vou me erguer, eu vou me levantar, eu vou dar o melhor. Mas como Deus vai dar o melhor, irmão, na situação que está aí, irmãos? Ontem foi um culto de agradecimentos e quantas pessoas voltaram. Hoje um domingo gostoso desse. E cadê o povo, irmãos? Está vendo futebol, não importa, mas estão lá, amigo do mundo. Enquanto Deus está nos esperando para dar uma palavra para nós. Quando Deus dizia lá no Jardim do Éden, que coisa gostosa, que relacionamento que Ele tinha com Adão. Ele sentava, trocava ideia, quem sabe aí como é que estão os animais e tal. Adão falou: Senhor, está vendo aí, tem, sou casazinho, tem aí, né? Eu estou aqui sozinho. Calma, meu Deus. Fui lá, preparou para ele a esposa, a companheira. Olha aí, Deus tinha prazer, irmãos. Deus tem prazer, irmãos, em falar conosco, aleluia, em relacionar conosco, irmãos. Mas os nossos pecados vão nos afastando de Deus, irmãos. Como afastou de Deus aquele povo. Se vocês voltar aqui no primeiro versículo, vocês vão ver aqui, irmão, Deus falou: vocês podem orar, mas eu não vou ouvir não. Do jeito que vocês estão aí, pode ir lá no monte, na vigília, pode plantar bananeira, não vou ouvir. Mas quando vocês melhorar, eu vou me erguer, eu vou me levantar, e eu tenho prazer em abençoar. É isso que Deus está falando hoje, irmãos. Ele tem prazer em me abençoar, em te abençoar. Mas é preciso nós olhar para nós, nos colocar na presença de Deus como estamos, irmãos. Como está a nossa vida diante de Deus? Como nós estamos diante de Deus, irmãos?
Estamos fazendo a coisa certa, irmãos? Estamos sendo luz, irmão, no nosso lar? Estamos sendo luz no nosso trabalho, nos nossos vizinhos, nossos amigos, onde? Qual é a relação que nós temos com Deus? Quantas das vezes você tem falado com Deus sem sentir a presença dEle? Quantas das vezes, irmãos? Ou quantas das vezes o Espírito Santo tem chorado, tem entristecido por causa dos nossos atos, coisas que nós praticamos e achamos que ninguém está vendo, que não, como nós estamos vendo aí esse mundo aí, as pessoas pensam que ninguém está vendo nada, irmãos, parece que, mas Deus está vendo tudo. O Espírito Santo que está dentro de nós, Ele sabe tudo, irmãos. Ele conhece o nosso pensamento de longe, e é isso que Deus está falando hoje. Vamos melhorar os nossos caminhos, porque mesmo, irmão, nessa confusão que está aí, nessa política, nessa doença que está aí, Deus, Ele tem bênção para nós, irmãos. Só depende de nós. Mas se nós, irmãos, está de acordo com o mundo aí, aplaudindo aí tudo que está acontecendo, nós estamos sendo inimigo de Deus, irmãos. Estão aplaudindo. Você viu lá? Nossa, e aí vai chamando a atenção, começa lá de cima, né? Vai lá. Mas fulano lá está fazendo, ciclano está fazendo, Bertano está fazendo, pá, e daí vai contaminando, e aí, irmão, e a igreja, como é que fica, irmãos? Amém, igreja?